Queridos, vamos abrir aí a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7. A nossa Rede Kids está de recesso, então os pais pegam os filhos, colocam do lado, né? Faz igual o meu pastor. Ele dizia o seguinte, que o pai dele dizia para eles, né? Falou, olha, hoje o pastor vai contar uma história. E se no final do culto vocês disserem que história é essa, aí eu vou levar vocês, vou comprar um doce para vocês, né? Naquela época acho que não tinha muito chocolate, né? Na época dele. Então, mas os meninos ficavam assim, vidrados, né? Estratégia. E aí, quando terminava, contava, eles falavam da história que o pastor tinha contado. E aí, ele levava os filhos para poder ir comer o doce. Então, é assim, criança, você prometeu, tem que dar, né? Então, se for um doce, tem que dar um doce. Mas se prometer uma taca, tem que dar uma taca também. Nós estamos falando aqui, né? Não pode falar muito dessas coisas, né? Mas, amém. Lucas capítulo 7, versículo 11 até o versículo 15 diz: Em dia subsequente dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, ó Deus, por estarmos aqui, ó Deus, na Tua presença, nessa noite tão abençoada, juntamente com esses irmãos, ó Pai, onde nós podemos, ó Pai, ter a liberdade de expressar a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor é, ó Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. E nós queremos que nessa hora, ó Pai, o Senhor fale, ministre aos nossos corações, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, repreenda, ó Deus, todo e qualquer impedimento, embaraço, que porventura possa se levantar contra a entrega dessa mensagem e também contra a recepção da mesma, ó Pai. Em nome de Jesus, que cada coração esteja pronto, esteja aberto para ouvir o que o Senhor tem a dizer. E que verdadeiramente não seja eu a falar, mas que seja o Senhor. Toma a minha vida. E Espírito Santo, Tu que és o mestre por excelência, nos conduz agora para a honra e glória do santo nome de Jesus, é que nós oramos e agradecemos. Amém. Queridos, a palavra começa a dizer que um dia subsequente, né, ou seja, Jesus após ter realizado uma cura na vida de um servo, de um centurião, no outro dia, Jesus, ele se direciona para uma cidade chamada Naim. Essa cidade, o nome dessa cidade, ela simboliza deleitosa, né? Uma cidade agradável. E alguma coisa devia existir naquela cidade para que ela tivesse esse nome, né? Ou para que as pessoas tivessem dado a ela esse nome. E como a nossa cidade, né, Redenção, esse nome ele não é um nome por acaso. Isso aí eu acredito que Deus usou a pessoa que, ou as pessoas que escolheram o nome de Redenção para que fosse escolhido esse nome, né? É um nome profético. E nós, como igreja, nós precisamos verdadeiramente fazer valer, né, esse nome na vida
dessa população, porque redenção é remissão, é salvação, né? E a igreja, ela está aqui, a igreja do Senhor aqui nesse lugar, ela tem que ser viva, tem que ser atuante, e as pessoas precisam ser alcançadas. Só que, irmãos, olhando para o texto, né? Jesus indo para essa cidade deleitosa, uma cidade, né, agradável de se viver, não sei o que levou Jesus ali, né, em ir para aquela cidade, mas Jesus ele andava para pregar a palavra em todos os lados, em todos os lugares, mas ao chegar ali naquela cidade, a palavra do Senhor diz que estava com Jesus, os seus discípulos e uma numerosa multidão. E quando ele se aproximava dos portões ali daquela cidade, estava saindo também uma grande multidão. Uma multidão que estava com Jesus, era uma multidão alegre, uma multidão que estava jubilando, uma multidão que estava seguindo a Jesus, aquele que por onde passava, operava os milagres, né? E do outro lado, uma multidão que estava em prantos, que estava triste, porque estava indo enterrar o filho único de uma viúva. Nós sabemos que, na época de Jesus, para ser uma mulher, a vida de uma mulher não era fácil. Porque eu acredito assim que quando o casal, ele casava naquela época, e que a mulher engravidava, eles ficavam assim, almejando, eu acredito que até a própria mulher ficava almejando que fosse um filho homem. Porque a mulher, ela sabia que por ser mulher, não era tão fácil, havia uma discriminação. Até no templo, quando ia, né, para celebrar um culto ali, as mulheres tinham um lugar separado dos homens, né? A mulher, o valor dela se dava também a situação dela ser esposa e dela gerar filhos. Então, vários outros fatores também acontecia. E eu acredito que para a mulher, para a mãe, lá no íntimo dela, ela almejava que viesse um homem, porque o homem era diferente. Ele era tratado diferente, ele era recebido diferente no meio da sociedade. E aqui, nós olhando essa palavra, nós vemos que aquela mulher, havia aquela que estava ali levando o seu único filho para ser sepultada. Era uma mulher que até então havia perdido o marido, que estava passando por uma dor. Nós não sabemos, a Bíblia não fala quanto tempo ela já havia perdido esse marido, mas o fato é que, por ser mulher agora viúva, a situação ficava um pouco mais complicada. Mas ela ainda tinha um alento, que era ter um filho homem. E nós sabemos que na cultura judaica, o menino, quando ele chegava aos 12 anos de idade, acontecia, né, uma festa, o Bar Mitzvah, que ele era introduzido na sociedade já como uma pessoa adulta. Ele já podia frequentar a sociedade, ele já era visto não mais como uma criança, não mais como um adolescente, mas agora como, vamos dizer assim, um homenzinho, né? Que ele já podia dar as suas opiniões, ele já tinha a sua influência. Então, para aquela mãe que já não tinha o seu companheiro do lado para poder governar a casa, para negociar, para cuidar, ela tinha aquele alento ainda de ter o seu filho. Eu acredito que ele já tinha mais de 12 anos, porque a Bíblia diz que era um jovem. E então, irmãos, ali estava agora aquela mulher, além da dificuldade, né, de ser viúva, de ser mulher, agora ela perdeu o seu único filho.
Sabe, e eu acredito, irmãos, que naquele dia em que aquele menino morreu, vamos aqui, né, imaginar. No dia em que aquele menino morreu, como quando sempre alguém falece, o que acontece? Acontece os preparativos, né, para o sepultamento. E aquela mulher agora sozinha, né, ela devia ter seus parentes ali. Mas alguém chega e diz, olha, o que você está precisando? Vamos organizar, porque agora nós precisamos sepultar o menino e tal, porque ela mesma, acredito eu, que ela não tinha cabeça para isso. Então alguém diz, olha, vamos ver lá o lugar que vai ser sepultado o menino, vamos comprar o caixão, né, vamos preparar o corpo e vamos colocar esse corpo ali naquele caixão e tudo mais. Então, alguém teve que tomar frente daquela situação. E eu estava meditando, irmãos, e pensando que quando aquele menino, então, foi preparado, o corpo daquele rapaz, e colocado ali dentro daquele caixão, não foi somente um corpo que foi colocado ali. Pelo menos para a mãe, não. Para a mãe foi muito mais do que a perda de um filho. E doía muito, porque diz que perder um pai, uma mãe, dói muito. Mas perder um filho, uma filha, dói 10 vezes mais. Eu sei o que é perder um pai, eu sei o que é perder uma mãe, dói muito. Mas eu não quero ter a experiência de perder um filho ou uma filha. Porque, segundo o relato, dói muito mais. Então, irmãos, para aquela mãe, né, ao olhar aquele filho, seu único filho, dentro daquele caixão. Desculpa, irmão, mas nós vamos falar um pouquinho desse assunto, tá? Mas depois vai melhorar um pouquinho, viu? Então, não era somente a dor da perca do filho, era a perca da esperança. Porque, como não tinha mais o esposo, agora ela tinha a esperança de que o seu filho ia o quê? Ele ia crescer, ele ia ajudar, né, nos negócios da família, ele ia trabalhar, ele ia poder chegar onde ela não podia chegar, ele podia conversar, negociar, fazer coisas que a ela, como mulher, não cabia fazer. Mas então, de repente, tudo desmorona mais uma vez. Tudo desaba mais uma vez. E agora a situação é muito pior, porque além de ser um filho, agora acaba de vez. Porque quando o marido morreu, ainda tinha um filho, mas agora não tinha mais ninguém. E então, quando ela olha para aquele caixão e coloca aquele menino naquele caixão, ali estava a morte dos projetos, dos planos, a morte da esperança que ela tinha de um dia ver aquele filho casar e gerar outros filhos. Morre então a esperança de ter uma casa ampliada para poder receber os seus netos e abraçar os seus netos e ver a propagação da sua família. Morre a esperança de tantas coisas, irmãos. Não foi somente a perca do filho. A sua família agora findava ali. Agora era só ela. Um ponto final havia colocado ali. E eu acredito que quando então eles pegam aquele caixão para conduzi-lo até o cemitério, a dor era muito grande, o sofrimento era muito grande. E para aquela mulher não havia mais esperança. Agora ela ia sepultar o seu filho, seu único filho, voltar para a sua casa e procurar forças para poder sobreviver. Eu não digo nem viver,
mas eu digo sobreviver. Lutar até onde desce, né? Até onde Deus quisesse que ela permanecesse viva e vencer as dificuldades. E então, irmãos, lá vai, né? Aquele caixão ali para o cemitério, o povo chorando, uma grande multidão. Eu creio que as pessoas, muitos dos que estavam ali, talvez nem conheciam aquela mulher, mas ao saber da dificuldade, do problema, né, saber que agora ela estava passando por uma situação tão difícil, eles foram ali para trazer um conforto. E quando ela vai, irmãos, ela não imaginava o que estava para acontecer. Quando ela vai em direção à saída daquela cidade, ela se depara com uma outra multidão, e no meio daquela multidão, um homem, né, que podia e pode transformar todas as coisas. Sabe, ali eu vejo que não era uma coincidência, porque Deus ele não trabalha com coincidência. Deus sabe o que Ele está fazendo. Eu acredito que Jesus, mesmo no dia anterior, quando Ele estava ali curando aquele servo do centurião, eu acredito que lá no íntimo dele Ele dizia: amanhã nós vamos lá na cidade de Naim para poder ressuscitar o filho de uma viúva. Ah, irmãos, que maravilha, né? A gente saber que a gente tem um Deus que conhece as nossas necessidades. Sabe como foi falado aqui no louvor? Deus, Ele conhece as nossas necessidades. Nós estamos aqui nessa noite, não foi porque a gente decidiu vir ao culto, não. É porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. É porque nós reconhecemos quem é o Deus que nós servimos. Nós sabemos que Ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Ele é o Deus que nos salvou. Ele é o Deus que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Ele é o Senhor que cuida de nós. Mesmo quando a gente não vê, quando a gente não percebe, como a Bíblia diz, que nós somos entregues à morte todos os dias, mas Ele tem nos livrado, Ele tem cuidado de nós. E então, irmãos, Ele não foi ali por acaso, Ele foi ali porque Ele sabia e Ele tinha que solucionar aquela situação. E aí Ele encontra com aquela multidão e vê aquela mãe chorando, e Ele diz para ela: não chore. Irmão, como é difícil, né? Quantos velórios eu já fui, quantos sepultamentos eu já participei, quantos cultos fúnebres eu já fiz, eu já celebrei, e como é difícil, irmãos. Por mais que a gente vá, você, ao deparar com essa situação, você nunca vai ter uma palavra, nunca vai conseguir achar uma palavra que possa confortar o coração de uma pessoa enlutada, ainda mais de uma mãe, de um pai, seja lá quem for, do filho. A gente não tem palavras. Quantas vezes a gente ouve as pessoas dizer assim: eu não sei o que dizer, porque não tem palavras. E quando a gente vê Jesus se aproximando daquela mulher, dizendo para ela: olha, não chore. Eu acho que ninguém aqui já se aproximou de alguém que estava chorando a perda de alguém e disse assim: não chore. Às vezes você tentou falar outra coisa, mas pedir para ela não chorar, você nunca pediu. Porque você sabe que aquele choro, ele estava ali trazendo um alívio, um refrigério. Quando a gente chora, traz um alívio, um refrigério para o nosso coração. Sabe? Mas Jesus, ele não chegou ali para dizer assim: olha, vai ficar bem, né? Deus vai cuidar, Deus vai te ajudar.
como a gente às vezes fala. Mas ele disse, olha, não chora. Porque ele sabia o que ele estava dizendo. Porque pedi para ela não chorar, por mais que ela não entendesse essa palavra. Mas ele sabia o que ela estava dizendo. O que ele estava dizendo. Não chore. Fica aqui num cantinho aqui. Aguarda aqui. Eu vou resolver o seu problema. Ah, irmãos, como a gente precisa de fé. Para acreditar que o Senhor, Ele ainda é Deus. Que Ele não é só o Deus do passado, mas que Ele é o Deus do presente. Que Ele pode resolver. E que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama o Senhor. Que muitas vezes mesmo nós não obtendo a resposta de uma oração da maneira que nós gostaríamos de receber a resposta, mas Ele ainda está no controle, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele não perde o controle da situação. E então, aquela mulher ali sem entender, ao deparar com Jesus, ele sai e ele vai ali aonde está aquele corpo sendo conduzido, ele toca naquele caixão e diz, menino, ele não pediu, mas a palavra do Senhor diz, eu te mando, levanta. Sabe, quando ele dá uma ordem, irmãos, o mundo para, o universo para obedecer a ordem do Senhor. Menino, eu te mando, levanta. E a palavra do Senhor diz que o menino sentou. E ele passou a conversar. E então Deus restituiu o menino à sua mãe. Irmãos, que alegria. A gente não pode mensurar a alegria do coração daquela mãe. De poder receber não só um menino, mas a restituição de todos os seus sonhos. A restituição de todos os seus projetos. E é esse Deus que nós temos falado, é esse Deus que nós temos proclamado, e é esse Deus que nós estamos dizendo que irá fazer grandes transformações na nossa vida nesse ano de 2025. Porque o ano de 2025, como nós temos declarado, é o ano da transformação. Sabe? E por mais que seja aos seus olhos algo impossível até, mas Ele ainda é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Sabe, irmãos, aqueles projetos que estavam dentro daquele caixão, que havia morrido junto com aquele menino, agora quando Jesus ressuscita aquele menino, Ele ressuscita também os sonhos. Ele ressuscita os projetos. Agora já não é mais só uma esperança vazia, né? Um desejo que não ia mais acontecer de poder abraçar os netos, de poder ver o filho se casando, de poder ver, né, a família crescendo, de poder ver os gritos dos netos ali dentro daquela casa. Mas agora tudo começa a se tornar realidade. Sabe? Deus, Ele é real. Ele pode fazer. Eu não sei qual é a sua necessidade, irmãos. Agora, uma pergunta eu faço. E agora? O menino ressuscitou, houve todo um preparativo, comprou caixão. Não vou dizer que tinha flores, porque lá é muito seco, também eles não usam, não tem esse costume. Gastar dinheiro com caixão, irmãos. E hoje, morrer está mais caro do que nascer. Né? O caixão é mais caro do que um parto. E agora, o que fazer com esse caixão? Vocês já pararam para perguntar o que aquela mulher fez com o caixão? Eu sei que tem muitas respostas aí na cabeça de vocês. Joga isso fora, né? Joga fora.
Quem é que vai querer um negócio desse? Talvez alguém chegou lá e deu um palpite. Olha, minha senhora, a senhora não sabe, né? Não conhece esse homem, não sabe quem é. Guarda esse negócio, vai que daqui para de tarde esse menino morre de novo. Então, porque para dar palpite, irmãos, tem gente de todo lado, né? Vem gente de todo lado, dá todo tipo de palpite. Uns falam, toca fogo nisso. Outros falam, guarda esse caixão, vai que só vai precisar. Outro chegou e disse, vende esse caixão. Tem um irmão chamado Giovanni, ele quer comprar um. Giovanni disse que é para doar para o bazar. Vai ficar lá, né? Então, irmãos, vende esse caixão. E hoje, eu quero dar uma palavra para vocês. E a palavra que eu quero dar para vocês, talvez nem todos, mas eu quero dizer para vocês, venda o caixão de vocês. Ah, mas eu não tenho caixão. Talvez você não tenha um caixão daqueles lá da funerária. Mas quantas pessoas hoje andam com um caixãozinho debaixo do braço? Dentro daquele caixãozinho tem um sonho esquecido, um sonho que se perdeu. Tem um projeto que foi frustrado e agora você deixou de lado. Tem às vezes uma inimizade que foi gerada e que por mais que você tenha o desejo de reatar aquela amizade, mas o orgulho não deixa. Talvez o defunto que está lá dentro daquele caixão seja o rancor, a mágoa, a falta de perdão. Não sei. Quantos sonhos, irmãos, que morreram? Quantos sonhos que você diz, não tem mais jeito. Mas como diz a música da Ludmilla Feber, né? Se tentaram matar os seus sonhos, né? Não desista, não pare de crer. Então, esse ano, irmãos, é um ano de nós termos um encontro real com Jesus. Mas, pastor, eu já aceitei Jesus. Eu já tenho o meu nome escrito no livro da vida. Sabe, irmãos, salvação é uma coisa. Quando eu confesso Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, o meu nome ele é escrito no livro da vida. O meu espírito ele é recriado. Mas a minha alma ainda é velha. A minha alma, ela ainda está ferida, ela está abatida, ela está muitas vezes desanimada, ela se deixa levar por circunstâncias. Como eu sempre digo, né, Davi ele dizendo, olha, porque está abatido a minha alma, porque te perturba dentro de mim, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Sabe, há muitas pessoas que aceitam Jesus, que vão morar no céu, mas que não podem desfrutar da vida abundante de Deus aqui nessa terra, porque eles não abandonam o defunto que está dentro desse caixãozinho que está debaixo do braço. Na verdade, eu nem vou dizer para você vender esse negócio, porque nós não podemos transferir o que é ruim para os outros, né? Lança lá na profundeza do abismo dessas coisas ruins. Porque o Deus que nós servimos é aquele que diz, eis
que faço novas todas as coisas. Todas as coisas. Irmãos, e nós precisamos verdadeiramente trazer à existência essas coisas novas, porque Efésios capítulo 1, versículo 3, a palavra do Senhor diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Ele já nos abençoou. Nós já somos abençoados. Por que é que eu insisto ainda a viver debaixo de um jugo? Porque todo fardo pesado Ele já levou sobre si. A Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos restaurados. Hoje eu tenho acesso, ao Santo do Santo, eu posso chegar na presença dEle, eu posso me derramar na presença dEle, eu posso ouvi-lo dizer: filho amado. Irmãos, o Deus que nós servimos não é um Deus que só fez no passado, Ele faz hoje. Que nesse ano você possa abrir mão, que você possa dizer: eu lanço fora esse caixão. Sabe, eu não vou carregar isso aqui comigo, não. Eu não vou carregar essa maldição comigo. Não. Eu declaro que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele irá à minha frente e abrirá as portas que precisam ser abertas. Porque quando Ele disse para o povo: olha, eu vou tirar vocês dessa terra de sofrimento, de escravidão, vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. E eu sempre digo que antes de nós tomarmos posse da nossa promessa, da bênção, do cumprimento da promessa, nós temos que tomar posse da promessa que Ele está fazendo. Porque Ele disse: eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Então, antes de tomar posse da terra que mana leite e mel, eu tenho que tomar posse da promessa que Ele fez, que era de me levar, que é de me conduzir. Quando Jesus disse para os seus discípulos: passemos para outra margem. Qual era o destino deles? Qual que era? Ele falou para os discípulos: olha, passemos para outra margem, pega o barco, vamos passar para o outro lado do mar. Qual que era o destino? Era o outro lado, irmãos. Não é? É o outro lado. Só que no meio do mar houve-se uma grande tempestade. E o mar se agitava e o barco era chacoalhado. E o que aqueles discípulos tinham que fazer? Continuar remando, continuar acreditando, porque eles estavam debaixo de uma palavra. Se o Senhor disse: passemos para o outro lado, então eles iam passar para o outro lado. Nem que fosse grudado num cavaco daquele barco espedaçado, mas eles iam chegar lá. Uma coisa era certa: eles não iriam morrer. Agora, às vezes nós recebemos a promessa, e quando vem as dificuldades, os contra-ataques, a gente já quer desanimar. Ah, eu achei que era Deus que tinha falado. Eu achei que dessa vez ia dar certo. Quando Deus disse: vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Irmãos, olha, teve mar que precisou ser aberto, teve muralha que precisou ser derrubada, e teve gente que teve que morrer. Porque nem todo mundo que ouve, eles acreditam. Nem todo mundo que realmente, está ali na mesma multidão que você, ouvindo as mesmas palavras, eles não vão confiar, eles não vão acreditar. Eles morreram no deserto, mas aqueles que acreditaram
chegaram lá. Então, nesse ano de 2025, o ano da transformação, o ano da mudança, o ano da vitória, o ano da conquista, não pense que vai ser somente um mar de rosas. Não. Nós vamos ter que conquistar. Moisés chegou para o Senhor e disse: Senhor, esse povo aí está me enchendo a cabeça aqui com tanta coisa, né? Nós vamos morrer. E o povo dizendo: é porque não tinha sepultura suficiente lá no Egito, Deus nos trouxe para morrer aqui nesse deserto. E o que é que Deus disse para ele? Moisés, diga o povo que marche. Eu só quero que vocês marchem. Eu só quero que vocês avancem. Mas não retroceda. Vamos marchar. Há muita gente que está retrocedendo, há muita gente que está enchendo a cabeça, o coração, a alma de tanta coisa, irmãos, mas não está fortalecendo o seu espírito, a sua fé. Porque o mesmo Jesus que ressuscitou o filho dessa viúva, é o Jesus que está aqui hoje. É o Jesus que ressuscitou ao terceiro dia. E hoje, quando nós formos celebrar a ceia do Senhor, nós vamos estar declarando mais uma vez para o diabo ouvir, para o inferno saber que ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele está vivo, sabe? Mas ele não está vivo aí, pairando aí nos ares desse mundo, não. Ele está aqui dentro, na pessoa do seu Espírito Santo. Ele está em mim. Ele está dentro de nós. Nós carregamos um poder, irmãos. Você não tem a dimensão do poder que você carrega. Agora, a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. O Espírito pode estar dentro de nós, mas às vezes nós não estamos cheios dele. Mas nós temos que nos encher, ele tem que tomar conta de tudo, né, de todo o nosso ser. Porque Jesus diz em João capítulo 14, versículo 12, ele diz para os seus discípulos: vós fareis as obras que eu faço, e fareis maiores, porque eu vou para junto do Pai. Então, quem é que tem que fazer os milagres hoje? Somos nós. Sabe, nós somos, vamos dizer, usar uma palavra aqui, nós somos fazedores, né, de coisas, pelo menos deveríamos fazer, de algo que os anjos almejaram fazer, mas não foi dado a ele esse privilégio, mas foi dado a nós, que é de anunciar as boas novas. Os anjos almejaram. Eu acredito que os anjos almejaram até estar aqui para poder orar pelos enfermos, né, para poder curar as pessoas. Mas foi dado a nós esse privilégio. Então, que nesse ano também seja um ano de transformação na vida espiritual. Não pense somente em sonhos materiais, não. Mateus 6,33, a Bíblia deixa claro: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe? Vamos dar prioridade àquilo que tem que ser dado prioridade. A prioridade é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão o quê? Consequência. Diga para a pessoa que está do seu lado: as outras coisas é consequência, irmão. Que nós possamos nos achegar mais a Ele. Você sabe a distância que você está dele, se você está perto ou se você está longe. Não queira ficar nem perto e nem longe, mas almeje estar nele, né?
Porque fora dele, pode ser até perto, mas o importante é estar nele. Porque ele diz, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Amém?